voice, Sommelier. It's Saruman! As variações atmosféricas e os seus desafios no RPG Vintage. Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Bom dia! Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar um XP sobre os desafios atmosféricos no RPG Vintage. Como a gente trabalha com a Hex Flor do tempo. Então, recentemente, se você der uma olhadinha para trás aí, algumas semanas, eu soltei um vídeo sobre o relógio dos ermos, que é uma ferramenta para você organizar o seu jogo de maneira alinhada ao relógio da aventura, ao relógio do Dédalo, você usar um relógio para ermos, para esse momento de navegação em períodos do dia, né? Beleza, este episódio que a gente está trocando XP agora, ele tem um alinhamento direto com essa estrutura do relógio dos ermos para você imprimir, não só com o encontro aleatório, com os eventos atmosféricos. Então, quais são os parâmetros gerais? Como é que você definiria, né, no jogo se está chovendo ou não? Uma tempestade. Como é que você organizaria isso no seu jogo, né? Eu falei lá no vídeo do relógio dos ermos sobre a Baróvia. Como é que você vai definir se aquela neblina está mais intensa, não está tão intensa? Como isso pode ser feito? Então, existem várias formas de fazer isso. Várias formas. Se você pesquisar, der um Google aí sobre Hexflower, você vai achar muito conteúdo. Isso aqui é um print que eu fiz agora, ó, de imediato. Você tem muito conteúdo sobre isso, com várias formas de fazer, usando D20, usando 2D6, 1D6 só. Tem muitas. E isso só sobre Hexflower. Mas existem outras formas com tabelas de você fazer essa brincadeira. Então eu vou apresentar aqui a minha visão e como eu tenho abordado isso, embora a gente tenha muitas outras formas de brincar com isso. Resumidamente, o que é a Hex Flor do tempo? É uma malha hexagonal que vai te permitir fazer movimentos para transitar nas alterações atmosféricas, respeitando a estação e o clima. Em resumo, isso. Como a gente pode imprimir alterações atmosféricas respeitando a estação e o clima? Eu acho que é isso aí o resumo. Isso tem um alinhamento direto com a própria estrutura de terrenos no Hexcrawling. Peguei aqui da internet aleatória uma malha em Hexo. Se você ver qual que é a lógica de você colocar uma floresta com um rio, com um pântano, existe uma estrutura. Eu coloquei no livro base, vai vir essa estrutura que já tinha uma ideia lá no nosso fanzine, né? Que é o quê? Para você criar o seu próprio mapa, gerar o seu mapa, você pode usar atlas geográficos como referência, mas de uma forma geral. Use limites geográficos bem definidos, os rios correm de cima para baixo, de regiões montanhosas para baixo, montanhas e ilhas se formam em cadeias, florestas raramente são vizinhas a desertos, selvas geralmente terão rios e áreas pantanosas. Essa lógica é para tentar trazer mais verossimilhança, para tentar organizar uma verossimilhança na sua estrutura de jogo. Então são parâmetros. A Hexflor, ela segue a mesma ideia. Para não ficar uma mudança, uma alteração completamente aleatória, né, você tem uma possibilidade de organizar essa malha de forma que as vizinhanças permitam mudanças lógicas do tempo. Então eu vou pegar um exemplo aqui de uma malha em Hex que eu montei, uma Hexflor que eu montei para a nossa mesa. Vou pegar essa aqui como exemplo. Eu vou explicar como é que ela funciona e mastigar tudo, mas imagine que você está num dia nublado. Esse dia nublado, como é que vai ser essa mudança? Essa malha ela foi pensada em cima da estação, que nesse caso é da primavera, e foi pensada em cima de um clima, que nesse caso é um clima montanhoso, um clima temperado, um clima que tenha as 4 estações bem definidas. A mudança do nublado ela pode ir para um dia chuvoso, uma chuva forte, ela pode mudar para uma neblina, ela pode manter nublado no mesmo ou movimentar para o lado ali, ou pode ir para tempo bom. Mudanças para tempo bom. Então, você não vai mudar do nublado automaticamente para um sol forte. Não vai abrir do nada, em 20 minutos abre tudo. A lógica é, como eu teria um sol forte a partir do nublado? O nublado pode durar um período do dia, pode durar o dia inteiro, né? Uma madrugada,
Na hora que você vai gerar a mudança climática, ela passa por um tempo bom, tá abrindo o tempo e ficando bom, até chegar, por exemplo, num sol forte. Você vai fazer esse movimento. Como que a gente funciona? Como que a gente trabalha isso nessa malha? Que é o que a gente vai abordar aqui no episódio. Então, eu vou pegar como exemplo uma estrutura que eu preparei, customizei a partir de estudos das referências de Hexflower para vir no D20 de RPG, de forma que a gente tenha o planejamento com as 4 estações bem definidas. Como você customizaria isso? Eu coloquei isso no livro, tá? Como que você customizaria se você quiser trabalhar numa região que seja muito quente ou numa região tropical? Tem lá a estrutura para customizações. Você pode usar a mesma malha, por exemplo, do verão para verão e primavera numa região tropical, ou criar a sua a partir das referências que eu deixo lá. Vou pegar como exemplo a primavera na Terra de Gigantes. É um pouco de spoiler para a galera, não tem problema. A ideia é a gente trocar XP. Vou pegar um pouco da primavera na Terra de Gigantes, que é a estrutura da malha, da Hexfloor, da primavera, que virá no D20 de RPG. Olha lá. Então, como é que ela funciona? Quando você tem o começo da estação, que é a primavera, num clima temperado, montanhoso, que tem as 4 estações bem definidas, você vai jogar 2d6 e o número que está no círculo preto é o dia, aquela alteração atmosférica daquele primeiro dia da estação. Então entrou na estação, por exemplo, esse número que está em preto ali, ó, você vai jogar 2d6 e vai definir aonde começa a estação. Vamos brincar que tenha começado no 3, então você rolou 1 e 2 lá, começou no 3. O que é o 3? O 3 é uma chuva leve. Aí eu tenho a legenda do que significa cada isso. Eu vou mostrar uns exemplos aqui. Mas a chuva leve tem lá um impacto no ritmo e tal. Papapá. Beleza. Então isso aqui é o início da estação, esse número em preto. O que é esse movimento aqui? Ó? Esse é o movimento que você vai usar como referência a partir daí para avaliar as mudanças atmosféricas a partir de uma chuva leve. Então uma chuva leve, ela dura um período do dia. Então, manhã chuvosa. Chuvinha chata e tal, garoto. Você vai jogar 2d6. Vamos jogar lá. Tirei 8. O que significa 8? Ó? Olha a marca ali, ó. 8. O 8 significa que o movimento será na direção de uma tempestade. É assim, de uma chuva leve, ele mudou para uma tempestade. Na nossa mesa aconteceu alguma coisa assim. Eu acho que ela foi, na verdade, para a chuva forte. E olha como é que isso é sensacional. Eu fico até arrepiado. É sensacional. A galera tava combinando na mesa de fazer uma incursão para pegar a Draco. Que é uma Draco dos pântanos que subiu o rio. Transformou uma torre em ruínas no seu covil. Desovou ali. Tinha uns filhotinhos nascendo. Quase deu um TPK na galera. A galera descobriu que ela existia. Vamos armar todo um plano para ir lá. E quando eles chegaram lá, saiu uma chuva intensa. Olha a arte que o Daniel fez, que sensacional, cara. Isso aqui é sensacional. Porque o que chegou nesse momento? Porque tava chovendo pra caramba. Eles tiveram que buscar um abrigo. Eles buscaram nos entornos ali da torre em ruína uma caverna para poder se abrigar. Eles estavam todo molhados, a ração tinha estragado, a armadura tudo molhada, encharcado. As fontes de fogo deles estavam todas molhadas. Aí o Gran teve uma ideia que eu achei muito massa, que era usar o fogo alquímico, que custa 100 moedas de ouro. Então ele torrou uma grana. Por isso que o foguinho tá verde. Ele é que legal. Para poder fazer uma fonte de fogo, né? Alimentar ali as varas de exploração que eles conseguiram ali de fonte de fogo, para secar as armaduras se secarem. Aí deu um encontro aleatório com os filhotinhos da Draco, que chegaram ali, viram eles, começaram a fazer alarde, eles jogaram som, tentaram matar, eles conseguiram gritar, chamaram a mãe, e eles estavam todos pelados no meio da caveira. Cara, que sensacional! E foi um caos. O plano deles deu tudo errado por conta de uma chuva forte que saiu num evento atmosférico gerado. Eu não preparei nada disso. Eu preparei a flor, a Hexfloor. E aí, a hora de gerar o tempo, saiu essa chuva pesada. Era um período do dia, eles passaram um período inteiro ali secando a roupa. E ao jogar o encontro aleatório naquele período, saiu o encontro aleatório, veio a Draco.
e deu um caos intenso. Só que eles deram sorte também, e aí por boas ideias ou sorte a gente pode ter sucesso, né? Eles deram sorte no combate, conseguiu, né, aos trancos e barrancos vencer, conseguiram derrubar a Draco e voltaram com todo o tesouro para casa, né? Então isso foi muito legal. E o gatilho disso veio da gestão pela Hexflor da Flor do Tempo, né? Então como é que ela funciona? Como é que são esses efeitos? Vamos voltar aqui. Ó, vou pegar aqui. Como é que seriam esses efeitos? Eu coloquei a estrutura de cada efeito ali, tem uma legenda sobre isso. Então aqui você vai avaliar. Eu vou pegar como exemplo a chuva forte que saiu nesse dia. O que a chuva forte impacta? Ó, ela dura um período do dia, então ela, naquele caso ela duraria a tarde toda. Eles estavam chegando ali ao meio-dia, estava chuva leve, puf, uma garoa e puf, intensificou e ficou uma chuva forte. Ela impede visibilidade à distância, desce um nível na temperatura e confere -2 no ritmo e projéteis, né? Se você estiver trabalhando num clima gélido ou no inverno do temperado, você vai tratar essa chuva forte como uma neve. Essa é a estrutura que tinha ali. Então, resumidamente assim, cada efeito você tem um parâmetro ali para trabalhar por cima. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui eu dei um zoom maior nessa estrutura do movimento com 2d6. Se você tirar 9 e 10, você vai repetir aquele evento. Então, se estiver chovendo, continua chovendo, né? Os outros números você vai movimentar ali de acordo com a face vizinha daquele número. Então, ó, vamos pegar como exemplo a chuva forte. Eles passou a tarde inteira, à noite eu tinha rolado, saiu 9, né? Ou seja, ao longo da noite e tal também ia chover forte. Aí na madrugada, né, já eles passaram a noite ali naquela caverna, comeram, se alimentaram com a própria carne dos filhotinhos da Draco. E aí a gente rolou de novo. Não tenho certeza se foi 6, mas foi alguma coisa assim, né? 6, 5, alguma coisa do tipo. E aí o movimento foi para nublado. Então aquela chuva leve, aquela chuva forte foi reduzindo ao longo da noite e ela movimentou para uma manhã nublada. E essa manhã nublada eles foram lá, pegaram o tesouro e voltaram para casa, né? O dia inteiro de viagem. Então é assim que eu faço a gestão. Resumidamente é assim. O que mais a gente pode explorar aqui que eu não falei? O que seria essa barra preta aqui na margem? Esta barra preta significa que o movimento não se repete. Esse movimento não vai avançar naquela face. E na verdade, se você tiver ali onde tem vento e tirar um 8 que faria aquele movimento, ele se soma ao 9 ou 10 e ele também repete o evento. Então vou mostrar aqui mais ou menos como é que isso funciona. Olha aqui, pessoal, agora vamos dar um exemplo, tá? Vamos pegar de novo a nossa flor do Rex da primavera, tá? Desse clima montanhoso, nessa região montanhosa, um clima temperado e tal. Você tá num tempo bom. Vou colocar ali, você tá ali no 3, é um tempo bom. Aí você rola o seu 2d6 e tira 6. 6 significa o quê? Esse movimento aqui, ó, ele vai mexer nessa face. Então ele vai, na verdade, se movimentar lá para o 18, ó. Esse 18 é uma chuva forte. Então esse é o movimento. Mas se você tivesse tirado 7, tem uma barra preta ali. Significa que ele repete, ele continua no tempo bom. Ele não vai fazer esse movimento para ir para o outro lado da face, né? O outro lado da malha. É isso, ele repete o evento. Então significa que esses eventos que estão próximos à barra têm maior chance de repetir o dia, ou repetir o período do dia, se você estiver trabalhando com um período. O que mais tem pra gente explorar aqui? E o que é essa exclamação aqui, hein? Eu coloquei uma exclamação ali. Tem trabalhos de Hexflor que essa exclamação significa automaticamente aquele evento mais intenso. Automaticamente. Se for 2 é muito mais intenso. Como que eu trabalho essa exclamação? Como que eu proponho no jogo? Essa exclamação cada exclamação é uma chance em 6 daquele evento ser mais intenso do que o normal. Então, vamos pegar, imagina que você está ali no 16, né? Fez aquele movimento lá do 18, tirou 7, ele fez o movimento e foi no 16. O que é 16? Você vai ler lá, ó. 16 são ventos. Ele dura um D4 períodos do dia, a temperatura cai em um estágio, né? Desce um nível, e confere -1 no ritmo e projéteis. Além disso, ela apaga chamas expostas. Esse é o vento.
Só que existe uma chance em 6 de ser uma ventania, e você vai intensificar essa estrutura para uma ventania, uma chance em 6, né? Lá no 18, que estava chuva forte, ó, viu lá o 18 tem 2 exclamações, há 2 chances em 6 daquela chuva forte ser uma tempestade. Na tempestade que está marcado por 19, há 2 chances em 6 daquela tempestade ser catastrófica, ter um furacão, sei lá, coisa desse tipo. Então a exclamação é a chance em 6 daquele evento ser mais intenso do que o normal. Resumidamente, é isso. Tá? E aí, se você me perguntar, mas o que é isso? A temperatura desce um nível, né? Desce um estágio. Como é que você trabalha isso? Então, eu coloquei uma tabelinha lá da média de temperatura por estação, na primavera, no verão, no outono e no inverno, para um clima que tem as 4 estações bem definidas. Você vai customizar se você estiver trabalhando com outras variações, né? Então, é a média de temperatura em razão do clima e da estação em que ela está. Então, a gente está ali, ó, vamos pegar como exemplo, a gente está trabalhando um clima do tipo temperado, tem as 4 estações bem definidas, a gente está na primavera, que é o TM. O que é o TM? É a temperatura moderada. Ela é uma temperatura que varia de 11 a 25 graus, ela não tem nenhuma alteração. O dia bom dela é isso aí, né? O tempo bom é isso aí, não muda nada. Se sai um vento que cai uma temperatura, ou uma chuva que cai um nível, ele vai cair para frio comum. O que é o frio comum? Eu coloquei a legenda explicando que é cada coisa ali, eu simplifiquei, tá? Tem a legenda no livro, vai vir explicando qual o efeito de cada um. O frio comum significa o quê? Que se você tiver proteções, como uma capa, né? Na hora de dormir, buscar um acampamento protegido, não dormir ao vento, não dormir ao relento. Nesse tipo de situação, não tem nenhum impacto, senão você começa a tomar exaustão para cada período do dia exposto, né? Então é assim que eu trabalho essa relação variações climáticas com a média de tempo. Eu optei por, ao invés de ficar gerando a temperatura, né, 3 D6, não sei o que, eu fixei ali, cara, tá abaixo de menos 50 graus, é frio extremo. Tá entre menos 49 e menos 10, é o que eu chamo de muito frio. O frio comum tem esse evento. A temperatura moderada tá tudo certo. O calor comum, vamos pegar como exemplo aqui, ó, o calor comum, tá? A temperatura era moderada, né, já tinha mostrado isso. Saiu um frio, não, eu acho que eu vou mostrar o frio comum. Não, aí saiu o frio comum, a galera tinha capa farroupilha, tinha tudo, não tinha problema quanto isso. Agora eu vou mostrar o calor comum, tá? A gente estava trabalhando na Rex Flower. Isso aconteceu na última incursão ou na penúltima? Foi na última, tá? E aí saiu lá o 2, ó. O que é o 2? O 2 é um sol forte, né? O sol forte, a legenda dele ele aumenta um nível da temperatura. Então a temperatura moderada virou o calor comum. O calor comum é o que, resumidamente? O dobro da hidratação. Se um odre é o suficiente para hidratar uma pessoa por 2 dias na temperatura moderada, no calor comum é 1 odre. Então você precisa de 1 odre por dia para se manter adequadamente hidratado. É isso, é um calor. Então, um dia quente, você toma 1 odre por dia e tá tudo certo. Como aquela região é uma região que tem muitos rios, lagos e tal, eu anunciei para eles, olha, chega na metade do dia, tá quente, vocês tomam o odre ali, o odre de vocês está na metade, mas tem rio e tal, eles renovam, não foi um problema para aquele ambiente que a gente estava jogando. Mas se fosse uma região árida, né, uma região que tá esse sol intenso e não tem fontes de água próxima, e aí? Né? Então são coisas que você vai trabalhar mês a mês, estrutura a estrutura. Eu acho que para esse episódio tá bom, tá? Eu destrinchei toda a malha da primavera, que serve como exemplo. Tem o mesmo padrão para cada estação. Falei o que era da barra, da exclamação, como é que a gente dança na malha. Eu acho que para hoje tá bom. O ritmo, né? Como eu falei lá, chuva, vento, impacto no ritmo, eu vou deixar para outro episódio, para esse vídeo não ficar gigantesco. O objetivo desse vídeo é falar sobre a Rex Flor, como é que eu trabalho ele no jogo, como é que vai vir no livro, como é que a gente troca essa XP, e é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe, troca, manda esse vídeo pra galera, já usou, não usou, né? Como é que
Você achou legal, não achou legal? É um monte de besteira que o Kiral tá falando aqui. Vamos trocar ideia, né? Então compartilhe esse vídeo pra gente trocar XP. E acima de tudo, comente, porque o nosso objetivo sempre é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.